Bem-vindos! Para ampliar nosso conhecimento, desmistificar o engessamento do corpo da Polícia Militar em nosso país, vamos passear pela história da criação da Polícia Militar com o bacharel em Direito, jornalista, historiador e professor da Academia de Polícia Militar, Cláudio Cassimiro Dias, policial militar reformado, para lá de multidisciplinar. Pós-graduado em Criminologia, o entrevistado de hoje traz em sua bagagem experiências como a de assessor parlamentar e ostenta, curiosamente, atuações como ator e cantor. Cláudio Cassimiro Dias já participou de curtas-metragens e obras de longas-metragens no cinema brasileiro. No teatro, apresenta peças em monólogo. Na Polícia Militar, dá um show de conhecimento e vem hoje nos presentear com informações no mínimo peculiares. O assunto é vasto e para explorá-lo de forma satisfatória, conto com a participação especial de um dos ilustres integrantes do Instituto Nova Limense de Estudos do Sistema Penitenciário, o advogado Juliano José de Araújo, servidor público do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo atuado em 2 oportunidades como gerente da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Lima e gerente da Vara Criminal da Infância e da Juventude e de Execução Penal da mesma comarca. Senhores, satisfação em recebê-lo. Professor, é um prazer receber o senhor aqui, viu? Muito obrigada. Nossa. Juliano, muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu? O Juliano é meu companheiro hoje aqui no programa, porque ele é participante do INESP, ele hoje vem me dar um suporte, viu? Professor, eu começo a nossa entrevista te perguntando, em que ano que a Polícia Militar foi criada? Interessante. A Polícia Militar de Minas Gerais, para ver essa história, a gente tem que ir lá na colônia, né? Depois no período de Império, e a gente, só fazendo um início mesmo, existiam ordenanças e milícias e tropas de primeira linha no período de colônia. Mais adiante, o Marquês de Pombal, ele solicita da coroa portuguesa o envio de tropas para a capitania de Minas Gerais, né? E a gente tem que lembrar que antes as capitanias eram São Paulo, Rio e Minas, era uma capitania só, que mais à frente, por volta de 1720, vão se separar. E ele solicita porque haviam diversas etnias atuando aqui em Minas Gerais. E tinham conflitos, existiam conflitos. Então ele solicita 2 companhias de dragões. Desculpe te interromper, só para te perguntar qual era a natureza do conflito que fez com que viessem tropas para cá. Perfeitamente. Primeiro tinha os conflitos étnicos, porque a gente tem que lembrar que quando os povos escravizados vieram para o Brasil, trazidos para o Brasil, vieram de diversas partes da África. Os nativos, os indígenas, que tinham uma resistência muito forte a esse poderio, a esse mando dessas pessoas que estavam ali, né, de maneira tal a governar, a ditar as ordens. Tinha a questão da tributação, dos impostos. Então os conflitos estavam mais ou menos baseados nessa questão. E os conflitos, eles aumentam com a insatisfação do povo em geral, porque quando essas 2 companhias de dragões elas chegam a Minas Gerais, elas foram alocadas nas casas das pessoas. As pessoas tinham que colocar esses soldados dentro da própria casa e ainda por cima custear a alimentação. Então eram diversos níveis de insatisfação, né? E avançando um pouco, em 1775 é criado o Regimento Regular de Cavalaria de Minas. Esse é o cerne, esse é o nascimento, a célula máter da Polícia Militar de Minas Gerais. Mais antiga do que a do Rio de Janeiro, que acreditava-se ser a mais antiga. A de Minas, devido aos arquivos que foram encontrados, já se comprova ser a primeira? A primeira mais então, antiga. A mais porque antiga. Em 1809, a do Rio de Janeiro
ela Sim. nasce. E por muito tempo ficou sendo a mais antiga. Mas os arquivos mostraram que o Regimento Regular de Cavalaria de Minas, em 1775, é o que é o mais antigo, né? Sim. A força mais antiga. Então, a função da Polícia Militar qual é, professor? Qual foi, naquela época, foi criada para quê? Perfeito. A polícia ela surge com o objetivo de manter a ordem. Manter a ordem em que aspecto? Porque ela surge para proteger as minas, questão das minas, mas ela protegia o interesse da coroa portuguesa. Então veja bem como que surge esse poderio armado, esse poderio de polícia militar, né, que tem também esse viés militar, surge com o interesse dos poderosos. Mas a polícia em si, ela não pode servir só aos poderosos, porque ela tem que servir também às pessoas da comunidade, às pessoas daquele lugar. Mas ela surge com esse objetivo de manter a lei, a ordem e, de certa forma, auxiliar na cobrança dos tributos. E manter os policiais nas casas das pessoas, mesmo que elas não aceitassem isso, né? Era uma imposição. Então, era uma imposição da coroa portuguesa. Veio de uma forma impositiva, né? Impositiva. E aí eu pergunto ao doutor Juliano, que é especialista em ciências criminais, em segurança pública e em atividade policial, há algum destaque, doutor Juliano, na Polícia Militar que te chama a atenção e por qual motivo? Sim. A Polícia Militar é uma instituição de Estado bicentenária, né, 247 anos, que tem como base a hierarquia e a disciplina. E nesses 247 anos adquiriu-se muita experiência, muito profissionalismo, através de um trabalho árduo, né, que vem desde a época que o doutor está mencionando aqui. E isso faz com que nós tenhamos um profissionalismo dentro da polícia, aperfeiçoando a nossa segurança, o nosso bem-estar. Juliano, esse profissionalismo, a gente pode falar também, professora, eu te peço uma ajuda, esse profissionalismo, ele mitiga, ele tira um pouco esse caráter de imposição da Polícia Militar? De certa forma, assim que a polícia começa a agir, porque ela não deixa de ser repressora. E quando ela é repressora, ela tem essa pecha mesmo de resistência, né? O que esses policiais vão fazer, como vai ser essa atuação. Mas quando começa a agir e o objetivo maior, que é essa manutenção da ordem e o convívio, o bom convívio em comunidade, aí sim, eu acho que tem a ver. Então eu devolvo a pergunta ao doutor Juliano. O doutor Juliano estava me falando da questão do profissionalismo, não é isso, doutor Juliano? Sim. Pelo fato dela ser bicentenária e aprendeu muito. Então, o que mais que te chama a atenção nesse sentido? E passado durante esse tempo, ela tornou-se, o que mais me chama a atenção, ela passou a ser guardiã da sociedade, né? E o ponto que mais me chama a atenção é a integração da polícia com a comunidade, hoje em dia. Sim. Que antes era vista como inimiga, né? Seja através dos meios midiáticos, sensacionalistas, e de alguns casos isolados, que acabaram maculando o seu nome. Sim. E você acha que nesse período todo desse trabalho que a própria Polícia Militar veio fazendo, aqui em Nova Lima nós temos algum exemplo que a gente pode citar interessante na Polícia Militar que faz com que a polícia fique mais próxima da sociedade de forma positiva? Sim, aconteceu recentemente, na Páscoa, no domingo passado. Fizeram uma campanha através do Tático Móvel da 1ª Companhia Independente, uma ação de recolhimento de doações de chocolates, doces, ovos de Páscoa para as crianças carentes, né, que não têm condições de ganhar através de sua família, familiares e amigos, fazendo o dia da criança um pouco mais feliz. E ao mesmo tempo aproxima a polícia da comunidade, que passa a conhecer mais de perto os problemas locais, né, e reduzindo a criminalidade, e através também da didática pedagógica, através da educação. Professor, esse programa aqui ele tem uma peculiaridade, que é a gente sempre dá a volta, a gente sempre chega na questão da educação, sabe? A gente sempre termina tendo na consciência de que, formando a opinião de que a educação realmente é o caminho, né? E hoje não é diferente dos outros dias, e a gente busca também muitos casos específicos, como Guimarães Rosa. Nós já tivemos aqui
no nosso programa uma série Guimarães Rosa. A gente traz casos pontuais da sociedade para falar. E o Juliano hoje lembrou muito bem que no domingo passado, domingo de Páscoa, as crianças receberam ovos de Páscoa em uma iniciativa da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, aqui em Nova Lima. Não é isso? Eu vou pedir licença para os nossos entrevistados e para vocês aí de casa, e nós vamos para um breve intervalo. Permaneçam conosco. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata, usar de lixo na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos. E hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como se fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Em 2 anos, o número de brasileiros com fome dobrou. Eu suporto, mas criança não. Tá tudo muito caro, né? Não tenho condições. Muitas comunidades sofreu o mesmo que eu estou sofrendo, né? Quando você colabora com a LBV, você ajuda a combater a fome. Não faltando a comida, a gente já tem mais aquela força para seguir em frente. Obrigado, e quem puder ajudar, ajude mais. Doe agora, porque a fome não espera. De volta, a peça que apresentaremos hoje é um símbolo que revela o carinho da família Inesp para com seus integrantes. É o beija-flor, inspirador de atitudes pontuais que fazem a diferença, e foi pintado pelas artesãs Nídia Azevedo e Madalena Volta, ambas moradoras de Nova Lima e esposas do presidente do Inesp, o nosso doutor Juarez, e do ex-presidente do Inesp, filósofo Giacomo Volta. Nós temos aqui a assinatura da peça, né? E ao contrário do que a gente sempre apresenta, que a peça vai para o Inesp, essa aqui não vai para o acervo do Inesp, ela vai para o acervo do meu escritório, do Sanches Advocacia. O doutor Juliano ganhou uma peça também, não ganhou, doutor Juliano? A sua vai ficar onde? Vai contar no meu escritório também. No seu escritório, exatamente, né? Eu vou pedir ao doutor Juliano, que é componente do Inesp, também foi agraciado com essa belíssima peça de artesanato. Ele vai ler pra gente a nossa Fábula do Beija-Flor, que é o nosso símbolo, tá certo? Doutor, pode ler, Juliano, doutor Vamos Juliano. lá. Fábula do Beija-Flor. Certa vez, em uma floresta distante, um incêndio se iniciou e começou a se alastrar. Os animais que ali viviam, com medo, começaram a correr para salvar a própria pele. Ao ver o tumulto, um pequeno beija-flor começou a pegar água com seu bico e levar até o fogo, repetindo sem parar o processo. Foi então que o leão, que observava de longe, aproximou-se e indagou: "Não vê que seu esforço é inútil? Nunca vai apagar o fogo dessa forma." O beija-flor respondeu humildemente: "Estou apenas fazendo a minha parte. Se todos fizessem o mesmo, venceríamos o fogo." O leão então deu um grande rugido, convocando os outros animais para se juntarem ao beija-flor, e juntos conseguiram apagar o incêndio. Se cada um fizer a sua parte, o mundo será muito melhor para todos. Obrigada, doutor Juliano. Eu que agradeço. A gente sempre traz esse assunto aqui pro Inesp, porque Sim. É por isso que o professor Cassimiro está aqui, né, professor? E é por isso que eu te pergunto, professor,
na nossa evolução histórica, quais foram as revoluções em que a Polícia Militar esteve presente e participou efetivamente na ajuda à sociedade, né? Ao lado da sociedade? Correto. Eu peço só para fazer um comentário. A doutora Vanessa, a senhora citou o Guimarães Rosa. Sim. E muita gente não sabe que João Guimarães Rosa foi capitão médico da Força Pública, da Polícia Militar de Minas Gerais. E muita gente não sabe dessa passagem. Então é importante registrar isso aqui. Eu não falei que haveriam peculiaridades nesse programa que a gente ia aprender, e o professor está trazendo para a gente aqui capitão de mão médico, cheia, né? A Polícia Militar, ela participou, a gente pode colocar, que ela participou, as pessoas têm mais conhecimento da Revolução de 1930, né? 1932, mas a gente pode falar também do 17º Batalhão de Voluntários da Pátria, que foi um contingente enviado de Minas Gerais para a Guerra do Paraguai, né? E esse batalhão de Voluntários da Pátria foi um dos que exerceram melhor atuação nessa guerra, porque outros grupamentos foram dizimados, e o 17º Batalhão de Voluntários da Pátria, ele era composto por mineiros, né? O Major Francis, que também é um pesquisador da polícia, ele fala que os filhos de Minas, né, essas pessoas que nasceram em Minas e que compuseram as forças públicas, independente dos nomes que elas tiveram no decorrer do tempo, eles eram bravos, valentes, corajosos e destemidos. Por isso, essa participação na Guerra do Paraguai, muito importante, trazida aqui, né, para a atuação dos mineiros lá. Em 1930, em 1929, a gente tem o problema da Bolsa de Valores de Nova York, e isso repercute no mundo, e a gente tinha o café. E tinha a política do café com leite, que era o quê? Um governador de Minas, um de São Paulo. E São Paulo não cumpre isso quando chegou a vez de ser um governador de Minas, ou um presidente de Minas, porque à época o Estado não tinha governador, eles usavam presidente de Estado. E os paulistas indicaram Júlio Prestes, e criou uma insatisfação, né? Tanto que Minas Gerais se junta a Getúlio Vargas, né? E vence a Revolução de 1930. Getúlio Vargas assume, né? Júlio Prestes não chega a assumir, mas em 1932, outra participação da Polícia Militar de Minas, da Força Pública, que é a Revolução Constitucionalista. Aí já é São Paulo achando ruim das imposições que estavam sendo feitas a nível de governo por Getúlio Vargas a São Paulo, que inclusive nomeou um interventor para São Paulo. Mas a Revolução de 32, constitucionalista, ela é abafada de uma maneira até rápida, né? Então seriam esses os principais. A Guerra do Paraguai, a Revolução de 1930 e em 1932 a Revolução Constitucionalista. Outros pequenos movimentos também, turbas, alguma coisa assim. E aí, trazendo para a atualidade, nós falamos de momentos pretéritos, trazendo para a atualidade, eu pergunto ao doutor Juliano. Doutor Juliano, na atualidade, a gente, com a criminalidade em alta, se é que eu posso dizer isso, né? Com a criminalidade como está, como que é a atuação da Polícia Militar? Se o senhor quiser destacar Nova Lima, eu te pergunto sobre Nova Lima. Pois bem, para falarmos em alta de criminalidade, precisamos de um estudo, de estatísticas e de uma comparação. Em 2022, por exemplo, verificou-se, através do 16º anuário do Fórum de Segurança Pública, que a taxa de homicídios reduziu nos últimos 10 anos. Olha só. Ao contrário do que a gente pensa, né, professor? Exatamente. Então, hora está em ascensão, hora está em queda. Então, para a atualidade tem que fazer um estudo bem específico nesse sentido. Em Nova Lima, verifica-se muito policiamento intenso e ostensivo nos bairros, com bastante operações, blitz, inclusive educativas, e sempre visando a manutenção da ordem pública e nosso bem-estar social. Aí, ó. Então, você vê que
equivocadamente, às vezes a gente fala, né, que a criminalidade está em alta, mas ela oscila. Há momentos que ela está em alta, mas aí a polícia militar, ela intensifica a atuação, né, com blitz educativas, que a gente não precisa só de situações punitivas, não é isso? Principalmente nos locais onde ela está inteirada com a sociedade. Que a gente foi vê minha primeira que, explanação. Exatamente. Professor, nessa linha, né, eu te pergunto, o que o senhor pode nos dizer sobre policiais militares como exércitos estaduais? Correto. Como eu havia dito, os estados, eles tinham essas forças públicas, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, numa formatação de exército. E o Minas Gerais traz para cá o capitão Drexler, que era um suíço, que ele treina, foi no início de 1990 e alguma coisa, ele treina a polícia militar com essa formatação de exército mesmo. Tanto é que as polícias tinham armamento de guerra e submetidas aos presidentes de Estado. E eram aquarteladas. Não tinha ainda essa visão somente de policiamento, não tinha esse contato com a comunidade, e eram verdadeiros exércitos. Tanto é que o armamento era de infantaria, de artilharia, e Minas Gerais até difere um pouquinho, porque por ser cercada por montanhas, diferente do Rio, São Paulo, que era litorâneo, e que se preocupava mais com a questão de invasão, né, principalmente da América Espanhola. E Minas não, Minas já tinha por si só as montanhas como uma muralha que protegia. Então Minas aprimora de maneira precoce essa questão do policiamento e ocorre sim alguma aproximação com a comunidade. É o que difere um pouco das outras polícias. Aí eu te pergunto, o que é, para que as pessoas de casa entendam, o que é o policiamento ostensivo? Sim, é previsto na Constituição, na nossa Carta Magna, a função de cada polícia, cada tipo de policiamento, e a nós, policiais militares, ficou destinado o policiamento ostensivo. É aquele policiamento que é feito fardado, ou seja, a presença do policial como inibidor da prática de um delito, da prática de um crime. E também o policial militar como aquele que vai, de certa forma, fiscalizar o cumprimento das normas, o cumprimento das leis, e criar aquele ambiente, mesmo que de maneira subjetiva, ele vai criar aquele ambiente propício ao convívio comunitário, né, de boas relações, mantendo a ordem pública. Então, o policiamento ostensivo é aquele policiamento fardado, feito nas ruas mesmo, e ali, em contato com o cidadão, e de maneira certa, a tolir, né, que ocorra delitos. Né? Pois é, o doutor Juliano falou isso no princípio do programa, que é a questão desse convívio social, né, desse policiamento, da manutenção da ordem pública. Esse policiamento ostensivo, ele sempre foi o mesmo? Nós podemos vir a melhorá-lo, e como se daria isso? Ou não precisa mexer na forma como ele é feito? Nossa, essa pergunta da senhora é muito interessante. A polícia, ela evolui junto com a sociedade. Então, o policiamento que ocorria no início, anos 1945, 46, se não me falha a memória, foi a primeira experiência de retirar a polícia, antigamente força pública, depois passa a se chamar polícia militar, de retirar de dentro dos quartéis e realmente colocar roupa policiar. Então ela sai dessa formatação de exército e vai ser polícia, de policiamento. E foi criada a dupla Cosme e Damião, que eram dois policiais patrulhando mesmo as ruas e ali com certo diálogo com a comunidade. A polícia sempre está em evolução. Ela tem que acompanhar tanto a evolução social quanto a evolução tecnológica. Então, há sempre a melhorar. E é isso que é feito nos estudos que a gente faz dentro da polícia, de acompanhamento, de monitoramento, e sempre visando melhorar. E é infinito, né? Tem
algum exemplo prático disso? Alguma abordagem policial de sucesso que o senhor poderia destacar para que a gente possa propagar isso para vários locais? Sim, exemplos práticos ocorrem da seguinte maneira. O policial, quando ele entra na viatura, ele inicia um patrulhamento e, de repente, o Copom, que é a central de atendimento, ela passa uma ocorrência para essa viatura. A viatura indo ao local, ela chegava, mas poucos recursos ela tinha. Então, ela pegava a vítima, pegava o autor, levava para a delegacia, ainda ocorre, mas com a tecnologia e essa evolução, ela passa hoje a ter um tablet dentro da viatura. Então, ela pega a vítima, o autor. Se for um crime, por exemplo, de pequeno potencial ofensivo, é lavrado um termo circunstanciado de ocorrência. Isso faz com que não precise haver um deslocamento para a delegacia. Minimiza, potencializa o serviço prestado e facilita a vida das pessoas também que ali estão envolvidas na ocorrência. Às vezes até na solução, que pode ser rápida, né? Uma solução mais rápida, que pode se encontrar ali naquele momento mesmo, né? Exatamente, uma compensação ali naquele momento. Olha, nós vamos para mais um intervalo. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata, lugar de lixo na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Fundado em 1980, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos e hoje atende a mais de 110 mil habitantes de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes, eu me sinto como se eu estivesse em casa. Só tenho que agradecer, sou muito bem tratada. Aqui eu tenho eles como fosse a minha família. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é o único da região responsável pelo atendimento aos usuários do SUS, nos casos clínicos e cirúrgicos de média complexidade. Possui pronto atendimento adulto e pediátrico com funcionamento 24 horas, contando com plantonistas da pediatria, clínica médica, cirurgia, ortopedia, obstetrícia e anestesiologia. E ainda conta com serviço de hemodiálise e um centro de tratamento intensivo. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Em 2 anos, o número de brasileiros com fome dobrou. Eu suporto, mas criança não. Tá tudo muito caro, né? Não tenho condições. Muitas comunidades sofreu o mesmo que eu estou sofrendo, né? Quando você colabora com a LBV, você ajuda a combater a fome. Não faltando a comida, a gente já tem mais aquela força para seguir em frente. Obrigado, e quem puder ajudar, ajude mais. Doe agora, porque a fome não espera. De volta ao nosso terceiro e último bloco, chamo a atenção do Dr. Juliano e de vocês aí de casa para o que eu vou perguntar ao professor Cassimiro. Professor, poderia nos revelar como é a participação da mulher nos quadros da Polícia Militar? Sim, é muito oportuno, né? E a gente tem até um certo orgulho e alegria de falar desse momento. Em 1981, o coronel Jair Cansado Coutinho, era o comandante-geral da Polícia Militar, ele publica, né, e autoriza o ingresso das mulheres na Polícia Militar de Minas Gerais. Nós sabemos que a nossa sociedade ela é machista, paternalista, e surgiu entre os militares aquela dúvida, como seria, né, trazer as mulheres para dentro da caserna, para dentro dessa profissão que antes é exigida uma força bruta, né, de certa forma, e bem masculina. Então, em 1981, elas ingressam no curso de formação, elas já entram no curso de formação de sargentos, porque acharam mais interessante para que
houvesse uma atração, que elas já entrassem num certo nível de comando, né? E também o salário seria um pouco melhor do que se elas ingressassem como soldados. Então a primeira turma de sargentos, inclusive completaram 40 anos, né? Que estão na polícia, elas ingressam como sargentos, alunos, depois sargentos. E teve que adaptar toda a polícia militar para recebê-las. Inclusive criaram um regulamento específico para elas à época, de que elas não poderiam se relacionar com pessoas que não fossem da polícia militar, né? E essas mulheres, né, de vanguarda, digamos assim, elas iniciam e não decepcionam aquela ansiedade, expectativa, né, que foi criada à época, porque desde o início elas não deixavam nada a desejar nas atividades de maneabilidade, rastejo, tiro, tudo elas faziam ali como se fosse com aquela vontade mesmo de provar, não, nós somos mulheres, agora nós temos que fazer bem e provar que somos boas mesmo no que fazemos. E assim foi, né? E com esse avanço, a mulher chega ao alto comando da Polícia Militar, né? Ao posto de coronel, que é o mais alto posto. Primeiro teve uma coronel da área de saúde, né? E depois teve parece que a primeira foi a coronel Luciene. Citar nomes é ruim assim, porque é muito dinâmico, sim. Mas parece que a coronel Luciene foi a primeira mulher da Polícia Militar a ser promovida ao posto de coronel de fileira, de carreira operacional, né? Então, a participação da mulher, ela traz esse olhar mais como que eu posso falar? Mais brando, esse olhar de aproximação mesmo com a pessoa, a sensibilidade masculina. Né, gente? Eu sei que olhar é esse, né? Força e leveza ao mesmo tempo. Força e leveza. E isso colocado em prática, e somando junto ao corpo masculino, né? Até é importante falar de fatos pitorescos da mulher, porque quando saíram às ruas, elas mesmas descreviam que elas se sentiam como se fossem extraterrestres, porque estava ali uma mulher fardada, fazendo um policiamento, e a atenção voltava-se toda para elas. Elas falam que quando tinha uma ocorrência, elas iam atender, fazer aquela primeira intervenção, aí as pessoas aglomeravam, não para ver a ocorrência, mas para vê-las fardadas ali. E tem um fato também interessante, uma ocorrência que, quando lançaram ela pelas primeiras vezes, elas caminhando pela rua, que era uma dupla, um policiamento a pé, e um motorista, uma delas narra que o motorista foi dirigindo e foi olhando, e bateu na traseira do outro carro. E elas mesmas tiveram que intervir naquela ocorrência de trânsito. Então, assim, foi uma quebra de paradigmas. Eu ia usar essa palavra. A chegada das mulheres que trouxeram esse olhar mais humano para a Polícia Militar de Minas Gerais. E até por isso que eu pergunto ao doutor Juliano, que o senhor falou de fatos também, desde lá de trás, como foi a proposta dele, a história. E eu pergunto ao doutor Juliano o seguinte: doutor Juliano, a igualdade hoje, porque a gente busca a igualdade, né? A gente vai ressaltar a igualdade ou o respeito às diferenças no caso de homens e mulheres trabalhando em profissões, nas mesmas profissões? Nós não vamos falar de questões trabalhistas, que não é o caso, nós estamos falando só de atuação realmente. O que o senhor me fala sobre a mulher hoje dentro da Polícia Militar? Esse ainda continua sendo um tema um pouco polêmico, e nós temos duas vertentes. Nós temos a vertente constitucionalista, né? Você pegar o caput do artigo 5º da Constituição Federal, quem acha que deve haver a igualdade, ele fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade. E o inciso 1º diz que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres nos termos dessa Constituição. Então, essa vertente acha que deve haver 50% homem, 50% mulher. Contudo, nem todo direito é absoluto, né? Até por isso que ele é lindo, né? Exatamente. Ele é moldável, o direito não é absoluto. Né? E quem defende essa corrente entende pela natureza do cargo e as atribuições do cargo. Muitas vezes, o professor sabe melhor que eu,
no combate à criminalidade, a própria complexão física dos homens. Nós temos mais homens criminosos do que mulheres. Então, para essa corrente, deve haver mais homens que mulheres. Mas isso vem aumentando ao longo do tempo. Em 1º de setembro de 1931, como o professor bem disse, foi a primeira turma, entraram 120 mulheres para fazer o curso e formaram-se 112. Mas formaram-se muitas. Exatamente. Né? Mais do que no curso superior, às vezes, que formam 20% da turma. Formaram 80% da turma. Veio a Lei 14.445, de 26 de novembro de 2002, e acrescentou o efetivo da Polícia Militar com 48.050 policiais, entre oficiais e praças, elencando apenas 5% do efetivo de mulheres. Depois veio a Lei 22.215, de 2016, aumentando o efetivo para 51.669, dobrando esse número de mulheres para 10%. Né? Hoje o efetivo de mulheres vai ser 3.794 mulheres. Que bom! E a evolução dela de trabalho, antes, quando elas começaram, como o professor bem disse, era o patrulhamento extensivo de crianças, idosos e mulheres no atendimento. Hoje, elas fazem de tudo, ocupando cargos de destaque. Ele citou a coronel Luciene Magalhães de Freitas. Foi a primeira comandante a comandar uma tropa masculina na 34ª região da Pampulha. Né? Sim. Então está crescendo bastante. É muito bom, Luciene. Está crescendo bastante o efetivo da mulher. O senhor se preparou e trouxe muita informação boa. Que age com a força, com a leveza e com a mesma dedicação do homem. Olha, é até uma homenagem que a gente faz aqui para nós, mulheres, e para os homens também, porque a gente se completa, né? A verdade é essa. A sociedade se completa independente de gênero. É a vontade de agir, é a vontade de ver a sociedade bem, né? Independente de gênero. Professor, a atividade... Ele até respondeu, o doutor Juliano respondeu a questão da atividade masculina hoje e da feminina, que hoje ela já está se igualando caso a caso, gradativamente. Né? E no combate ao crime no Brasil, doutor Juliano, essa é a minha última pergunta para o doutor Juliano. Certo. Em seguida, nós vamos fazer uma última pergunta ao professor e vamos encerrar esse programa histórico. Esse é um programa histórico, né? Doutor Juliano, no combate ao Brasil, qual mazela o senhor apresentaria na Polícia Militar, né, no policiamento brasileiro, que a gente pudesse modificar de um ponto de vista, assim, querendo realmente contribuir para que as coisas continuem evoluindo? Quando a senhora fala em policiamento brasileiro, envolve várias polícias, né? Sim. O artigo 144 da Constituição Federal, ele elenca, além da Polícia Militar no parágrafo 5º, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Ferroviária Federal, as Polícias Civis, Corpo de Bombeiros Militares e as Polícias Penais, que foi uma inovação recente. Essas mazelas existem em todas as instituições, em todos os lugares, infelizmente. A mazela pode ser conceituada como um desvio moral. Né? Um desvio de caráter, conduta de cada um. E não a profissão. Dirá no efetivo de hoje aproximar de 400 mil servidores na ativa no Brasil. Né? Mas devemos lembrar que isso é o mínimo, é a exceção dessas pessoas. E para combatê-las, eu vejo que devemos ter uma corregedoria forte e atuante, né? Para extirpar esse tipo de pessoas, seja através de processos administrativos, demissionais, através da reeducação e também através de cursos de aperfeiçoamento e principalmente dificultando ainda mais os concursos públicos, normalmente na área da investigação social, para evitar que esse tipo de pessoa entre e macule o nome de uma instituição tão bonita, tão bacana como a Polícia Militar. Bacana mesmo. Professor Cassimiro, tem algum projeto, então, levando tudo isso que o doutor Juliano falou, na Polícia Militar hoje, que o senhor possa citar para a gente alguma coisa nova ou alguma coisa que já exista e que esteja em bom funcionamento? Doutor Juliano foi cirúrgico. Isso, cirúrgico. Muito bom o apontamento. A Polícia Militar é feita de pessoas e essas pessoas são oriundas da sociedade. E a gente pode ver conceitos da sociologia de Jean-Jacques Rousseau, né, no conceito da educação de Piaget, né, o ser humano sendo trazido para dentro de uma instituição
essa instituição, ela acompanha os anseios da sociedade, ela acompanha as mazelas da sociedade. Uma vez ou outra pode ocorrer o desvio, porque a sociedade tem esses problemas pontuais, e eles são refletidos na corporação. E a Polícia Militar, ela tem os órgãos de controle. A gente até costuma falar assim, talvez um dos órgãos que está nos 853 municípios e que tem um controle interno e externo massivo e pesado. O Ministério Público, o controle externo, as próprias comissões parlamentares que acompanham a questão dos direitos humanos e o controle interno. Ouvidoria, corregedoria, Código Penal Militar, Código de Ética. Então, o controle ele existe. E a polícia está sempre preocupada em acompanhar o trabalho que é desenvolvido. E na academia, os ensinamentos e a legislação, ela é bastante ensinado. Então, se há um desvio, porque também o policial ele não sai assim, vou sair hoje, vou fazer isso de errado. Não. Ele sai com aquele ímpeto, aquela vontade de agir, de atuar. Pode ser que naquele afã de fazer exceda um pouco. Aí eu não estou falando da questão do desvio, porque o desvio ele não é do policial, ele é da pessoa que se tornou policial. Foi o que o Dr. Juliano disse com muita propriedade. A questão é moral. A questão é de princípios, é de formação. Você abordar uma pessoa com a educação é muito diferente de você fazer um policiamento ostensivo e já chegar agredindo alguém. Então a questão é do policial ser humano e não da profissão. Nós temos advogados assim, que são mais truculentos ou não, nós temos médicos, nós temos todas as profissões, é moral a questão, então nós temos que trabalhar de novo na educação, desde pequenininho, né? E na escola, com a família podendo dar algum tipo de acompanhamento, né? Que a gente está sempre conclamando essa questão da família aqui dentro, e a família que a gente fala é toda a família eclética que existe hoje, todo tipo de família, é a abordagem de acolhimento, né? Doutor Juliano, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o telespectador de casa sobre esse programa hoje, sobre policiamento. O que o senhor gostaria de nos dizer sobre a Polícia Civil? Uma mensagem para o pessoal de casa. Bem, primeiramente, quando a pergunta das mulheres, né? Eu acho que atualmente lugar de mulher é onde ela quiser. E se tratando de um cargo público, atendidos às qualificações e requisitos legais exigíveis. Né? E agradecer a Polícia Militar, na pessoa até do nosso comandante-geral e membro do INESP, Rodrigo Piassi, né? Faz parte do INESP. Nosso membro conselheiro. É verdade. Por todos os serviços prestados à nossa população, né? Sempre mantendo a ordem pública, fazendo tudo que pode e que não pode para nos proteger. E ele é muito bem formado, né? Muito bem formado, o currículo dele é fantástico. Depois do Fiz a programa... leitura antes de vir para cá, eu fiquei assim, abismado com o seu currículo. Ele participou de um dos nossos programas porque ele é membro do INESP, então nós o convidamos. E também por causa da profissão dele. A repercussão do programa foi uma das maiores, tivemos muitas repercussões boas em diversos programas, mas a dele, as pessoas falavam, é a questão da moral. Ele tem tanto a oferecer, ele é uma pessoa tão íntegra, que ele macula de forma positiva a Polícia Militar, sabe? Então o Piassi é lembrado aqui com muito carinho, né? E agradecer, né, por esses 247 anos prestando serviço pra gente. Sempre com dedicação, com afinco. E aqui eu queria ler uma mensagem também, se me permitem. Pode ficar à vontade. É de um coronel da Polícia Militar de São Paulo. E ele é coach em treinamento de atletas, educador físico. E nos vídeos dele, ele nos faz um convite. Eu gostaria de transmitir esse convite para os telespectadores, para os professores, para quem estiver nos assistindo. Ele fala o seguinte... e convida a todos também a realizar uma grande experiência, citada pelo coronel Eduardo Bernardo da Polícia Militar de São Paulo. Quando passar próximo a um policial, seja ele militar, civil, federal, lhe dar um aperto de mão e agradecê-lo pelos serviços prestados. Nos Estados Unidos, essa cultura é muito frequente, inclusive com a edição de leis que privilegiam esses profissionais, que têm uma vocação inexplicável de estar disposto a morrer para proteger uma pessoa que na maioria das vezes sequer conhece, sendo simplesmente uma vocação. Lembrando que tais servidores são, em sua imensa maioria, pessoas de bem,
pais de família, mães, que dão suas vidas para proteger a nossa, sem sequer nos conhecer. Então, tente fazer isso, ensine seu filho, sua filha a fazer isso quando ver um policial, pois com certeza vai mudar a vida desse profissional, incentivando ainda mais a zelar por nossa segurança, nosso bem-estar e nossa vida, vendo como um amigo da sociedade, e não como inimigo, como muitas vezes mostra a mídia sensacionalista. E, é claro, existem maus policiais, mas com certeza em sua grande minoria. Experimente, será uma surpresa muito agradável que vai mudar o dia do policial e o nosso dia também. Que bacana! Obrigada, Juliano, mais uma vez, viu, por trazer uma novidade, eu que agradeço. Uma outra forma de pensar, né? Uma visão diferente. Sim. Professor, você poderia deixar uma mensagem para o pessoal de casa? Sim. Visitem o Museu da Polícia Militar em Belo Horizonte, na Rua Aimorés. Conheçam um pouco da história, porque tem muita coisa. A Polícia Militar tem a Orquestra Sinfônica, que apresenta periodicamente, que é também um patrimônio da sociedade, né, mineira, e dos brasileiros e estrangeiros que moram em Minas Gerais. E agradecer ao pessoal do INESP, na pessoa do Dr. Juarez, a oportunidade de poder falar um pouco da história da Polícia Militar, trazer um pouco dessa vivência nossa, e desconstruir mesmo, né? A senhora usa no início, né? Aquele desmistificar e tirar um pouco desse engessamento, né? A polícia trabalha com a repressão, sim, né? Queira sim, queira não. E ela trabalha, às vezes, chamando a atenção do cidadão. Então, cria uma aresta, né? Alguém não vai gostar, mas o objetivo maior, que é essa manutenção da ordem pública, e o policiamento comunitário que a gente pratica nos dias atuais, a tendência é a aproximação mais, é a participação através do CONCEP, né? A comunidade participando ali. Dr. Juliano fala bem dessa evolução e dessa participação da Polícia Militar na vida dos cidadãos. Então, agradecer o INESP, agradecer, né, na pessoa, mandar um abraço mesmo para todos os militares estaduais do Bombeiro, na pessoa do Coronel Rodrigo Piassi, comandante-geral, e do Coronel Erlon do Corpo de Bombeiros, né, que também é militar estadual, e agradecer a oportunidade de falar um pouquinho para os senhores e senhoras, né, sobre a história de nossa gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, nossa profissão, sua vida, patrimônio de cada um. Gente, olha para vocês verem como é que é interessante. A humanização, ela está em todas as profissões. O nosso entrevistado de hoje, Cláudio Cassimiro Dias, ele é ator, ele é cantor, ele é policial militar. Então, quando a gente fala do engessamento, a gente está falando de pessoas como a gente, que estão ali prestando um serviço para todos nós, né? Então, o professor Cláudio Cassimiro é um exemplo, a gente pede tantos exemplos aqui nesse programa, e ele é o próprio exemplo do ser humano que consegue se expressar através de uma sensibilidade também para cuidar de coisa tão difícil, né, doutor Juliano, que o doutor Juliano falou tanto, que é a questão de lidar com o próximo, de se aproximar realmente. Olha, eu só tenho a agradecer pela participação de vocês e de você aí de casa que faz com que esse programa exista. Muito obrigada, eu aguardo vocês no próximo programa. Forte abraço.